Paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Do que você tem medo? O medo, ele pode nos impedir de fazer tantas coisas, não é verdade? Vamos estar falando sobre o medo segundo a Bíblia. Salmos 112, no verso 7, diz assim: Não terá medo de notícias ruins, pois o seu coração está firme, confiando no Senhor. Estamos vivendo num tempo difícil, não estamos? Várias notícias ruins, mas a palavra diz que nós não devemos ter medo. Aquele que confia no Senhor não tem medo dessas notícias ruins, porque o coração está firme, a sua fé não está abalada. Existe um Deus, que nos guarda. É claro que nós devemos ser cuidadosos, sim. Nos resguardar, sim. Nós devemos nos cuidar. Nós devemos zelar pela nossa saúde e pela saúde da nossa família, do nosso próximo, daqueles que nos rodeiam. É verdade. E a Bíblia diz também: não tentarás o Senhor teu Deus. É claro, Vamos usar aqui um exemplo. Se eu vou atravessar uma rua, Deus está comigo, Ele está me guardando todo o tempo. Não vou ter medo. Não preciso nem olhar para o lado. É só atravessar. Opa, vou atravessar, não vou olhar para o lado, para o outro, para ver se vem carro? Não tentarás o Senhor teu Deus. Devemos ser prudentes. A Bíblia nos ensina a ser prudentes. Não é verdade? Então eu não vou atravessar a rua de qualquer maneira. Deus está comigo, sim. Ele envia anjos para me guardar, sim. Mas eu não tentarei o Senhor meu Deus. Eu vou ter prudência. Eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro e vou atravessar quando der para atravessar. Amém? Mas eu estou falando aqui, sobre não tentar Deus, mas também sobre não perder a fé, sobre acreditar, porque às vezes a gente fica tão mergulhado no medo, É claro que, como eu falei, a gente vai ter prudência, vai se cuidar, Vai cuidar da nossa família, do nosso próximo. Mas às vezes a pessoa está tão mergulhada no medo, de tanta notícia ruim que ela ouve, ela se afunda, ela se fecha, Ela se fecha de tanto medo, e o medo nos impede de viver. O medo nos impede de fazer. Deus falou para Josué, quando chamou Josué, sucessor de Moisés, Deus falou: tenha disposição, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não tenha medo, porque o medo impediria Josué de cumprir o propósito de Deus. Então, se cuide, se proteja, proteja quem você ama, seja prudente, mas não perca a sua fé. Não perca a fé de que tudo isso que nós estamos ouvindo de ruim vai passar. Não perca a fé no seu Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, nosso Senhor. Não perca a fé. Amém? Vai passar. Seja prudente, mas não se feche no medo. Amém? Gostaria de ler aqui também em Isaías 28:16. Vamos ver o que diz lá. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que acredita, aquele que tem fé, não tem medo. Amém? Isso é o que está escrito lá, em Isaías 28:16. Quem tem fé não tem medo. Porque, diz aqui, assentei em Sião uma pedra firme, uma pedra sólida,
e essa pedra é Jesus. A igreja, o povo de Deus, está edificado, a igreja está edificada sobre essa pedra, sobre essa rocha firme, sobre Cristo. A igreja não está edificada sobre homens, sobre homem. A igreja está edificada sobre Cristo. A Bíblia fala edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos. Jesus é o fundamento, né? E nossa casa deve estar nessa rocha. Porque quando a tempestade vem, quando os ventos vêm, as angústias, as tribulações, as preocupações, os medos, quando essas coisas vêm contra a nossa vida, né? Vem contra a casa na areia e vem contra a casa na rocha. Não é fácil ser cristão, não. Tem luta. No mundo tereis aflições. As lutas vêm. Mas a diferença está no alicerce. Está no alicerce. Está no fundamento a diferença. Se a casa estiver na areia, não tiver firmeza, não tiver Jesus, ela cai. Qualquer ventinho ela cai, né? Mas se a casa estiver firme na rocha, na pedra que é Jesus, vem o vento, vem a tempestade, vem os rios, vem as lutas. Mas a casa não cai porque está firme. Amém? Salmos 56, verso 3 diz: Quando eu estiver com medo, hei de confiar em ti. Em quem você está depositando a sua confiança? No que você está depositando a sua confiança? Quando eu estiver medo, hei de confiar em ti, em Deus, em Cristo. Amém? Coloque a sua confiança nele. Porque se a nossa confiança estiver em Jesus, nós vamos poder dizer, como o salmista disse no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Amém? A nossa confiança em Jesus. Ele deve estar à nossa frente sempre, à frente das batalhas. Ele se coloca à nossa frente. Quando Saulo, perseguidor da igreja, estava indo com carta para prender os cristãos, Jesus se colocou à frente. Ele protege o seu povo, ele defende. Jesus não permitiu. E ainda esse encontro com Saulo fez dele um novo homem. E ele se transformou em Paulo, pregador do evangelho, missionário. Amém? Então Jesus, ele zela pela sua igreja. Ele luta pela sua igreja. Ele se coloca à frente do seu povo para guardar, para livrar, para proteger. Amém? Quem você está colocando à sua frente nas suas batalhas? Coloca o Senhor. Amém? Sabemos que quando houve aquela grande tempestade, os discípulos estavam no barco. Pedro, né, viu Jesus vindo e quis ir ao encontro de Jesus por sobre as águas. Quando ele começou a olhar o vento, o mar bravo, né? Ele teve medo. E ele foi afundando, porque o medo faz isso conosco. Mas Jesus diz aqui na sua palavra, João 14, versículo 27, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor, ele tranquiliza o nosso coração. Ele te deixa em paz. O mundo pode estar em caos, né? Não temerei. O Senhor nos deixou a sua paz. Aqui dentro eu tenho paz. A paz de Cristo, não a paz que esse mundo dá. Não a dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Amém? Confiança, fé. Joel, capítulo 2, versículo 21, diz: Não tenham medo, tenham alegria, se alegrem. Não deixe que o seu medo te impeça, não deixe que o medo impeça você de se alegrar no Senhor. Não deixe que o medo das notícias ruins impeça você de buscar a Deus e de confiar. Amém? Não deixe o medo abalar a sua fé, o que você acredita. Amém? Diz aqui, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia fala que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Fique na paz e até a próxima.